E a partir de agora eu estou gravando a nossa aula aqui de português do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre muito bem, muito bem. Boa tarde, Hugo. Galera, nossa aula de hoje é aí, ó, livro de português, abram o livro aí, ó, página 104 até a página 108, né? Show de bola. Aí abram aí pra gente cuidar na vida. Boa tarde, Giovana. Página 104, livro de português. Boa tarde, Yasmin. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Limpo, claro, em alto e bom som, sem falhamento, sem tá travando nem nada? Tá ótimo. Tranquilo, né? Boa tarde, Nicolas. 03. Sentido? Boa tarde. É isso aí, garoto. Vamos nós. Pessoal, página 104, livro de português, certo? Abram aí pra gente dar o pontapé inicial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só marcar aqui o que é que nós já estudamos, né? Esse conteúdo do dia 3, dia 6, dia 10. Aí hoje é 13. Beleza. Boa tarde, dona Letícia. Peraí, professor. Peraí. Muito bem. Planejamento de hoje, dia 13, ó. Página 104 a 108. Livro de português, capítulo 5. Toca pra frente que atrás vem gente. As atividades de casa vocês já sabem aí, né, pessoal? Ó. Livro de gramática, capítulo 5. Livro de português, capítulo 5. Então cuidem em fazer, certo? Cuide. Professor, é pra entregar dia 31? Aqui, ó. Receber a atividade, tá vendo aqui, ó? Amarelinho. Attention, please. Dia 27, ó. Entregar as atividades aqui, ó. Aí dia 31 é o seminário, ó. Certo? Beleza? Tá bom, obrigado. Show de bola. Galera, vamos lá. Nossa aula de hoje é falando sobre o sujeito e o primo dele. Professor, quem é o primo do sujeito? É o predicado, rapaz. Predicado. Que é muito ruim por causa da letra, não é porque a letra é feia mesmo. É igual o dono. Sujeito. Tentar piorar menos aqui, pelo menos, né? Sujeito. Ficou menos feia, né? Menos feia. Vamos lá. Sujeito e predicado. Fazer uma reta torta aqui. Cadê o número 1? Já chegou, não já? Vamos fazendo leitura, número 1. Cadê? Deixa eu abrir aqui para fazer a chamada logo. Eu já vou fazendo logo a chamada. Acho bom é o movimento. Professor, começa a ler aonde? Minha filha começa a ler aí onde tem análise linguística, sujeito e predicado. Aí tem uma historinha aí nos quadrinhos, tem? Uma chargezinha aí. Tá. Luísa, você sabe o que é sujeito? A professora disse que é o ser que pratica a ação verbal. Não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa sim. Pronto. Continua? Vamos pra frente aqui, cadê? Pode continuar. Boa tarde aos que chegaram depois aí. Vai lá, pode continuar. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura, não podendo ser ditas em qualquer ordem. Observe. Luísa, o sujeito, você. Professor, peraí, espera. Sabe o Luísa, sujeito Luísa, você? sujeito você. Você não entende não. Sinto muito. Não, mas é assim mesmo. É porque é o seguinte, ó. O que o texto tá querendo dizer, se você leu acima desse quadrinho, tá dizendo assim: você não pode pegar as palavras de qualquer forma e jogar aí de qualquer jeito, ó. Porque olha como é que ficou essa frase aí, ó. Sabe, né, ó. Sabe o Luísa, sujeito você que é, ó.
O que ele está querendo dizer é o quê? Que você não pode pegar as palavras e jogar de qualquer jeito. Tem que ser de uma forma estruturada, certo? Você tem que estruturar bem direitinho. Beleza? E aí, ó, leia esse outro, o número 2. Chegou aí, número 2? Dormiu. Eu posso fazer uma pergunta? Hã? Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Não entendi. Posso fazer uma pergunta? Pera aí, deixa eu só um minutinho aí, que eu vou aumentar o volume aqui que eu ainda não entendi. Vai, manda. Posso te fazer uma pergunta? Pode, Rapidinho? pode sim. Professor, é que assim, quem não participa das aulas, Hum. não lê nada que o professor pede, eles perdem ponto? Não, não perde ponto não, perde a oportunidade de aprender, né? Na verdade, porque quando você lê, você tá mais atento, né? À leitura. Aí vai acabar perdendo a oportunidade de aprender mais, né? Aí assim, eu não... Professor, eu voltei agora porque eu tava terminando a página 104, que eu tinha esquecido de fazer, mas eu tirei print. Eu já Certo. fiz. Eu não gosto, eu não sou muito cri-cri com essa questão aí não. Se a pessoa quer ler, beleza, não quer, tudo bem. Agora, o problema é de quem não quer, né? O problema é de quem não quer ler, porque aí nem participa da aula, às vezes fica só no chat conversando besteira e ainda atrapalha os outros. Não tô dizendo todos que não querem ler, que ficam conversando besteira não, né? Mas, assim, cada um, né? Cada um. Eu acho que a pessoa, quando ela participa mais, ela aprende mais, né? Eu acho que funciona assim. Mas tudo bem. Cada um sabe o que quer da vida, né? Eu tô aqui só para ajudar no que eu puder, tiver ao meu alcance. Aí o número 2 vai ler não? Passa pro 3. Onde é a estrutura de funcionamento da língua? Dizemos que esse amontoado de palavras, o segundo parágrafo da página 105. Dizemos que esse amontoado de palavras não é um enunciado, pois não apresentam gramaticalmente isso. Gramaticalidade. Sim. Estruturação correta que a língua nos impõe naturalmente, para que possamos nos compreender. Assim, temos o enunciado quando a Gramaticalidade. é respeitada. Luísa, você sabe o que é sujeito? Olha a diferença, ó. Luísa, você sabe o que é sujeito? Ó? Você sabe o que é sujeito? Aí eu te pergunto, qual é a diferença dessa primeira frase para a segunda? Qual a diferença entre a primeira frase e a segunda frase? A primeira não tem sentido, e a segunda tem. Exatamente. Então a diferença está na estrutura, né? Professor, eu sou o número 2, eu não li porque minha mãe tinha me chamado. Beleza. Chega já a sua vez. Certo, pessoal? Então a diferença está na estrutura. As palavras são as mesmas. Você observa que até a pontuação é a mesma. Tem um ponto de interrogação e tem uma vírgula. Tudo igual, exceto a estrutura. Certo? E aí tudo muda. O que ele está querendo dizer nesses textos é justamente isso. Que a nossa língua, o nosso idioma, português, ele e todos os idiomas, na verdade, né, eles têm que seguir uma estrutura. Que essa estrutura nós costumamos dizer que é quando ele segue a gramaticalidade. Ó. Gramaticalidade. Certo? É para isso que nós estudamos a gramática, que é para você aprender a estrutura dos enunciados, né, das frases, dos períodos que você vai montar, dos textos que você vai escrever, certo? Então tudo precisa estar em uma estrutura gramaticalmente correta, ou seja, precisa seguir a gramaticalidade, para que haja realmente uma comunicação e haja um entendimento. É simplesmente isso que ele está querendo dizer aí.
É porque às vezes ele bota muita teoria, né? O cabo fica sem entender o que foi mesmo. Entendi, foi nada. O que é que ele quis dizer aí? É só isso que ele quer dizer, certo? Se você seguir a estrutura bem direitinho, você vai conseguir compreender o texto. Se você não seguir a estrutura gramaticalmente correta, você vai ficar sem entender. Mesmo que você utilize as palavras certas, mas se não está na estrutura certa, vai dar tudo errado. É só você fazer uma analogia. Vamos supor, tu vai construir uma casa, aí tu compra os tijolos, né? Tu compra as telhas e tu compra o cimento. Beleza? Tu vai depois coloca os tijolos, aí por último coloca o cimento. Dá certo a casa assim? Tu tá utilizando os materiais certos, só que com a estrutura errada, entendeu? É a mesma ideia. Isso é o princípio da vida, vamos dizer assim, né? Da vida. Você tem que trabalhar dentro de uma estrutura correta para poder ter uma coisa coerente, né? Acontecer uma coisa coerente. Então, para que haja comunicação, você tem que trabalhar de maneira estruturada com a língua, com o idioma. Beleza? Muito bem. Número 2. Leia aí o terceiro parágrafo da página 105. A estrutura de funcionamento de nossa língua. A estrutura de funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou, o menino, muro, ou. Para formar um enunciado, certamente você as ordenaria assim. O menino pulou o muro. Desça. O menino pulou o muro. O muro. Pronto, aqui tá corretinho, né? Tá ouvindo direitinho. Certo? Só mais um exemplo, você tem que seguir uma estrutura na língua, beleza? Número 4, vai ler? Sim. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo pulou, esse enunciado é uma oração. O verbo, portanto, é um termo básico de uma oração. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final. Essa oração também poderia ser chamada de período, mas isso é uma conversa que teremos mais pra frente. Beleza. Ó, o que ele tá querendo dizer, pessoal, é o seguinte, ó. Essa frase aí, o menino pulou o muro, tem um verbo, não tem, ó? Vem do verbo pular. Então, quando eu tenho um verbo em um enunciado, em uma frase, aquela frase ela pode ser chamada de quê? Oração, não é não? Pode ser chamada de oração. E aí ele vem dizendo que nós vamos aprender mais para frente que quando, pelo fato de terminar em um ponto final, pode ser chamado de período, certo? Nós aprendemos que período é uma frase completa, não é uma frase que traz um sentido completo, beleza? Então quando diz o menino pulou o muro, pular é um verbo. Então esse período aí nós podemos dizer assim, por conta da presença de um verbo. Também é chamado de oração. E pelo fato de terminar em um ponto final, é uma frase completa que nós podemos chamar de período. Beleza? Essa parte de período vocês vão entender mais pra frente, essa ideia, a importância disso e tudo mais. Aí é só para você entender essa estrutura. Então, uma oração, vamos supor que eu tivesse uma prova e eu colocasse lá, o que é uma oração? É a ideia que gira em torno de um verbo, certo? Ou seja, é uma frase que contém um verbo. Aí você pode perguntar assim, professor, e numa frase eu posso ter mais de uma oração? Pode, se você tem mais de um verbo, certo? Então, aquela ideia que gira em torno daquele verbo ali é uma oração. Aí se você tem uma outra ideia que gira em torno do verbo, de outro verbo, vamos supor, da mesma frase, você tem uma outra oração, beleza? Que aí é o que nós dizemos que tem o período simples e o período composto. Período simples é quando tem só uma oração. Período composto é quando tem mais de uma oração dentro daquela frase ali, dentro daquele período.
Beleza? Muito bem. Quem é o próximo? É número 5, né? Gustavo. Eu. Manda, Brazo. A oração básica em português poderia ser esquematizada assim. Lugar A, aí temos o verbo e o lugar B. Continua? Vai, pode mandar. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema. No lugar A fica um menino, aí no meio tem um pulou, e o lugar B, um muro. O menino pulou um muro. Beleza. Aí ele deu esse exemplo aí do menino, né? O menino. Aí aqui o verbo, né? Pulou. Tem a mania de colocar sempre maiúsculo. Aprendi a escrever letra de forma. Pulou o muro, né? Aqui é uma frase que está na estrutura básica. É uma oração básica. Ou seja, ela está seguindo a estrutura básica dela. Não é que se eu estruturar de outra forma vai dar errado. Depende de como eu estruturar. Certo? Por exemplo, se eu estruturar assim, ó. O muro. O menino pulou. Dá pra você entender? O que é que eu quero dizer aí? Sim ou não? Não. Não dá pra entender aqui? O muro, o menino pulou. Aqui é um U, né? Se eu tirasse a vírgula, aí ficaria mais complicado para entender, né? O muro, o menino pulou. Agora se eu colocar assim, o muro, o menino pulou. Não dá para entender. Não. Dá pra entender mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É justo. Você ficou muito novo mesmo. Ó, pessoal, é legal isso aqui que vocês agora porque é o seguinte, geralmente você vai observar o seguinte, que quando você for fazer essas provas de nível mais difícil, né, ENEM, vestibular, concurso, essas coisas, eles vão utilizar muito esse tipo de expressão. Aqui é a estrutura básica, certo? Aqui você tem a estrutura básica. Quando nós estudamos a ideia para identificar o sujeito, vocês lembram o que é que a gente fazia para identificar o sujeito? Perguntava quem ou o que é o verbo. Exatamente. Aí faça a pergunta para mim aí, ao verbo, e descubra quem é o sujeito. O menino. Exatamente. O menino, né? Vou escrever aqui de novo, ó. O menino pulou Tá travando. o muro. A voz ou a escrita? A escrita. Ah, beleza. A escrita faz parte, assim mesmo. Certo? Aí se tu fizer a pergunta ao verbo, quem pulou o muro? O menino, né? Então, o menino vai ser o sujeito. E esse resto aqui vai ser o que, professor? Me digam aí. Me ajudem aí que eu esqueci, ó. O predicado. Muito bem. Predicado, né? Predicado. Beleza? Então o menino é o sujeito e o resto é predicado. Pessoal, bata uma foto mental aí, uma foto mental, que eu quero que você trabalhe a sua memória fotográfica. Essa é a estrutura básica, certo? Sujeito mais predicado. Beleza? Sujeito mais predicado. Essa é a estrutura básica. Se essa estrutura mudar, aí você sai da estrutura básica. Beleza? Você sai da estrutura básica. Mas não quer dizer que seja impossível de você entender. Pode ficar mais difícil. Pode ficar mais difícil.
Mas não quer dizer que você não vai entender. A não ser que esteja muito bagunçado as palavras. Mas vamos supor, se você colocar o predicado antes do sujeito, será que dá para entender? Ó. Pulou o muro o menino. Dá para entender? Dá, né? Por quê? Por causa dessa bendita aqui, ó. Dessa bendita vírgula. Se eu tirar pulou o muro o menino. Como é? Pulou o muro o menino? Pulou o muro o menino. Como assim? Quem foi que... Aí você pergunta. Vamos perguntar o verbo. Quem pulou? Não tem nada antes, né? Ó. Aí foge da sua estrutura básica. Agora, quando eu coloco uma vírgula, ó, pulou o muro, o menino. Aí eu já começo a entender mais a coisa. E um detalhe interessante, ó. Quando você monta a estrutura básica, pessoal, muita atenção nisso aqui, ó. Quando você monta essa estrutura básica, sujeito mais predicado, você não pode usar a vírgula entre o sujeito e o predicado. Não pode. Certo? Teoricamente não pode. Quando você inverte essa ordem, aí você tem que usar. Agora você começou a clarear o entendimento. Se eu não tivesse vírgula, aí você acharia que aqui seria o predicado, depois do verbo é predicado, e o sujeito estaria aqui antes, ó. Que a estrutura básica não é essa? Sujeito mais predicado. Como eu não tenho vírgula, o que daria a entender é que do verbo para frente é predicado. Então ficaria difícil de entender. Mas pulou o muro o menino. Certo? E aí você poderia organizar também assim, ó. Pulou o menino o muro. É uma outra forma de você escrever que dá para entender. Agora observe você colocando o sujeito. É como se você estivesse relocando o sujeito para um lado e para o outro, né? Aí você vai colocando as vírgulas. Se seguir a ordem padrão, a estrutura básica, você não coloca vírgula. Sujeito mais predicado. Tem vírgula não, direto. Mas se você alterar essa ordem, aí você tem que começar a trabalhar com as vírgulas. Beleza? Que é para deixar bem definido aí quem é sujeito e quem é o predicado. Aí qual é a dica que eu dou? Você está com dificuldade de entender quem é o sujeito? Vamos supor, né? Eu te dei uma frase lá, você está com dificuldade de entender quem é o sujeito. Qual é a dica? Na estrutura básica. Tenta identificar assim, vai fazendo os testes para tu chegar a essa estrutura, ó. Sujeito mais predicado. Principalmente se tiver vírgula. Se tiver vírgula, ficou muito fácil de tu identificar que não está na estrutura básica. Porque a estrutura básica do sujeito, mas não tem vírgula entre eles. Entre o sujeito e o predicado, tu não pode usar vírgula. Então, se tiver uma vírgula, tu já sabe, não está na estrutura básica. Então, vou tentar reorganizar para ver se o entendimento fica mais claro. Porque você já percebeu que quando está na estrutura básica aqui, sujeito mais predicado, a mensagem fica muito mais clara. Não é não? Concorda comigo? Concorda ou sem corda? Sim. Concorda, né? Então, muito bem. Então, você tem que fazer isso, certo? Tenta reestruturar para colocar nessa estrutura básica, que aí vai ficar mais de você encontrar quem é sujeito, quem é predicado. Beleza? Show de bola. Quem foi o último que leu aí foi o número 5, né? Agora vamos pro 6. 2, 3, 4, 5. Cadê o 6? Tá por aí? Vai ler 6, sim ou não? Parece que não. 7. Também não? Eu vou. Vai pra rocha. Vou. Onde é que tá? É na segunda coluna aí da página 105. Lá no dicionário. Dicionário, tá. Pode ler o dicionário e o parágrafo agora também. Tá. Dicionário. Cuidado. Nem sempre o esquema da oração básica se completa.
às vezes não existe o lugar A, noutras é um lugar B que não existe, noutras ainda só existe o verbo. É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, o lugar B jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Certo. Em um contexto denotativo, né? Algo bem literal, né? Algo bem literal. Jamais poderia acontecer essa inversão aqui, ó. Certo? Essas inversões. Mas geralmente as pessoas usam isso em algum outro tipo de texto, algum outro gênero textual também. Beleza? E às vezes para dificultar a vida do aluno também eles fazem isso. Faz parte, né? Da vida estudantil. Isso faz parte. Muito bem. E no dicionáriozinho lá ele está dizendo que às vezes a oração ela pode ter toda essa estrutura, lugar A mais verbo mais lugar B, como pode ter só o verbo e o lugar B, como pode ter só o lugar A e o verbo, como pode ter só o verbo, dependendo do que ser, do tipo de oração, né? Não necessariamente tem que ter esses 3 elementos aí, beleza? Continua aí agora o número 8, né? O 8, tá aí não? Tá não, fugiu. O 8 é o Jefferson, ele não tá. Não tá. Vamos pro 9. Também não tá, né? 10. Piorou. Também não lê. 11. Tô sem livro. Tá sem livro. 12. Professor, eu vou ler, só que deixa eu só pegar meu livro aqui, porque eu fechei ele sem querer. Qual é a página? 105. 105. Pronto. Vou acender aqui. Qual parágrafo? Eu já tô no ponto aqui. Primeiro parágrafo da segunda coluna. Abaixo do dicionário. Pronto, chegamos à definição do que é. Essa parte do é necessário já foi lido já. Primeiro. Pronto. Chegamos à definição do que é fato, o sujeito e o predicado. Pode continuar? Vai. Agora acompanhe o que aconteceria com o verbo e com o lugar B se consolássemos os meninos no lugar e os meninos no lugar A. Isso mesmo, o verbo iria para o plural. Pularam. E o lugar B permaneceria o mesmo. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que acompanha o lugar A e o que achamos a concordância verbal. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Claro, disso parece que vai adivinhar. É para você perceber a diferença que acontece quando você muda o sujeito. O que acontece com o verbo? Ó. Pularam o muro. Se você observar, ó, aqui o verbo está no singular, né? Já aqui, ó, o verbo foi para o plural. Por que foi para o plural? Porque o sujeito também foi para o plural, ó. Os meninos. É como se fosse eles, né? Ó. Eles pularam. Agora a parte B não muda. O muro continua a mesma coisa. Por isso que a sujeito é aquele elemento, né? É o termo da oração que determina a flexão verbal. Determina a flexão do verbo. Porque aqui eu mudei o sujeito. Aqui mudei o sujeito. O verbo mudou também. Então o verbo, a flexão do verbo acompanha as mudanças do sujeito. Aí chama-se isso de quê? Concordância verbal, que é o verbo concordar com o sujeito. Beleza? Nós vamos estudar isso aí também mais na frente. Mas só para você já entender a definição de sujeito. Porque antigamente, vocês até lembram na aula passada que eu falei sobre isso, né? As pessoas acreditavam que a definição de sujeito era a ação.
Ou é aquele ser que a respeito do qual se declara alguma coisa? Não. Hoje se define sujeito como aquele termo da oração que determina a flexão do verbo. E aqui provando isso, né? O sujeito aqui, eu tô com ele na terceira pessoa do singular, não é? Que é como se fosse ele. E o verbo também está flexionado na terceira pessoa do singular. Certo? Aqui, ó, como eu mudei a flexão do sujeito, ó, o sujeito agora está na terceira pessoa do plural, né? PP, pessoa do plural. Então o verbo foi para a terceira pessoa do plural. Então, para você entender que o... Tá travando a voz. Tá travando? Eita. É para todo mundo, é só para Giovana? Pera aí, ainda vou desligar o Wi-Fi e ligar de novo. Pra mim tá. Professor, o meu não tá travando, mas tá tipo como se o professor estivesse assoprando. Assoprando é por causa do ventilador ligado aqui. Ou se não, o professor deve ser alguém. Acho que o assopro é do ventilador. Pronto, professor, deu certo já, deu certo. Beleza. Tava mais não. Certo? Então, você observa isso. Ó. É isso aí, pessoal, é até uma dica para você tentar encontrar o sujeito de uma oração. Certo? É você vai observando em que pessoa e número o verbo está flexionado. E aí você vai procurando algum termo na oração que está na mesma flexão do verbo. Então, pode ser que aquela parte da oração que está flexionada na mesma flexão do verbo seja o sujeito. Então fica muito mais fácil. Posição, tu viu lá, ó. O menino. Tô colocando palavras soltas aqui, né? Aí tem também o nome dentro daquela frase. Tu encontra lá as palavras o menino. Aí tem assim a palavra pularam. O verbo, né? Pularam. Aí tu vai procurar. Você analisa logo. Esse verbo está flexionado em que pessoa e número? Terceira pessoa do plural. Beleza. Aí eu, então é o menino pularam. Não, pera ainda. O menino está na mesma flexão? Está na terceira pessoa do plural? Tá não. Está na terceira do singular. Então não pode ser. Entenderam? E essa dica aí, pessoal, é para você não vacilar. Você não errar num negócio desse. Se você tem o verbo na terceira pessoa do plural, como é que o sujeito vai estar na terceira pessoa do singular? Não pode. Entendeu? A não ser que seja menina. Aí aqui você vai ter um sujeito composto, né? Aí o verbo vai estar lá no plural. Aí é outra coisa. É outra história. Que vai estar o menino e a menina pularam. Em concordância está certo. Mas se for só assim, ó, o menino pularam. Então o menino não pode ser o sujeito do verbo pularam. Porque tem que estar na mesma flexão verbal. Conseguiram entender isso aí? Sim. Beleza, né? Então, se vamos para o número 13. Não tá aí não, né? O 13. 14. 15. 14 é o Kibo, ele disse que não vai ler. 15 tá aí não? 15 é a Lara. 16. A Lara não tá. Tá, a Lara, A Lara tá sim. Eu tô, só que eu tô meio perdida onde é que tá. Página 105, 1, 2, 3, quarto parágrafo, abaixo do dicionário. Tá. Oração, né? Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário. É na segunda coluna. Ah, tá aqui. Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer de fato o seu referente. Na identificação do sujeito, não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como o ser que pratica a ação ou o termo sobre o qual se declara algo. Pronto, ele está só reforçando aí a mesma coisa que eu já falei. Certo? Que a definição
é aquele termo da oração que determina a flexão do verbo. Oi. O meu tá só a metade da tela do professor, tá só a metade. Não entendi. Tá como se estivesse dando um zoom. Acho que então tu deve ter dado zoom aí. O meu. Não, tá não, eu já vi. É só o teu ou os outros também? Giovana, mas às vezes, quando eu toco às vezes na tela, Ele tá dá o o zoom. zoom. Tá. Eu sei, Toca mas ó, eu tô tocando na tela, dando zoom, aí tá só a metade, aí eu dou o zoom, aí dá, tipo, vai mais, né? Só que paro, tiro o zoom. Entra na chamada e só a e metade. sai da chamada e entra de novo. Às vezes é os bugzinhos mesmo que acontece. É só tu tenta mudar aí o zoom, tenta desativar, clicar em outro canto pra ver. Porque às vezes é só bugzinho do celular mesmo. A minha tela tá normal aqui. Deu certo. Então ele está só reforçando aí o que eu já tinha falado sobre a definição de sujeito, certo? Coloque isso na tua cabeça. O sujeito não é o ser que pratica a ação, não é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa, não. O sujeito é aquele termo da oração, aquela parte da oração que determina a flexão do verbo. Ou seja, o sujeito ele vai ter que estar em concordância com o verbo, flexionado na mesma pessoa e número, certo? Aí você vai me perguntar, professor, quais são as pessoas? Me digam aí. Primeira pessoa. Beleza. E aí elas podem estar no singular ou no plural, certo? No singular ou no plural, tanto da primeira, da segunda ou da terceira, singular ou plural. Essas são as flexões que tem que concordar o sujeito com o verbo. Se o sujeito está na primeira pessoa, o verbo tem que estar na primeira pessoa. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ter que estar no singular. E por aí vai. Beleza? Show de bola. Quem é o próximo a ler é o número 16. Tá aí, tá, Lourdes? Parece que não, né? 17. Eu leio. Deu 17. Tô aqui. Toca pra frente, 17. Dicionário, vai. Lá onde? Eu tô comendo, professor. E é? Então pula. Vai ler, vai terminar de comer. Vou ler. Foi, Rocha. Já mastiguei e engoli. Dicionário da página 105, do lado direito, o segundo dicionário. Sujeito é o termo que preenche o lugar A na estrutura da oração. Predicado é o que sobra do período depois que identificamos o sujeito. Pronto, isso aí eu até já falei, né? Ó. Você pergunta ao verbo o que ou quem. Encontrou a resposta? Isso aqui é o sujeito. E o resto é predicado. É só dizer aqui, ó. Tá aqui, ó. Você perguntou ao verbo, aí encontrou a resposta. Quem pulou o muro? O menino. Então o menino é o sujeito. E o resto? Predicado. Professor, o predicado inclui o verbo? Inclui, certo? Você inclui o verbo com tudo. O sujeito. Aí o resto que sobrar, verbo com complemento verbal e não sei o que mais lá, tudo é predicado. Entenderam, né? Tranquilo aí. Número 18. Cadê o 18? Falei com o Gustavo. Cadê o Luiz? Já saiu? Saiu, ó. 19. Professor, eu tô merendando, eu quase acabei de me acordar. E foi? Que coisa. 20. Mas depois eu leio. Tá bom. Eu não quero ler, professor. 21. Eu não quero ler. 22. Tô com medo. 23. Onde é que tá? Rocha, página 105, abaixo do segundo dicionário. Agora observe os termos.
Agora observe os termos que podem ocupar a função de Sujeito. sujeito. Substantivo ou expressão substantiva. O time está completo. Pronomes. Eles merecem uma oportunidade na empresa. Vai pro outro lado, numerais. Numerais. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Oração. Os moradores que pagaram a taxa já estão liberados. Beleza. Então aí, pessoal, esses exemplos que ele está dando aí estão por sujeito, certo? Os sujeitos, eles podem aparecer dessa forma aí, ó. Pode ser um substantivo ou uma expressão substantiva, pode ser um pronome, pode ser um numeral ou pode ser uma oração, que é o que a gente chama de sujeito oracional, onde o sujeito é uma oração, que é uma outra ideia que gira em torno de um verbo. Beleza? Vamos agora para essa leitura do texto aí, astrologia, escrito nas estrelas. Quem é o próximo? É o 24. Não tá aí, né? O 24. Não, é a Nínive. 24 faltou. O 25. Astrologia, escrito nas estrelas. Houve um tempo em que todo bom cientista sabia fazer um mapa astral. Esta é uma exposição de como a astrologia foi decisiva para a origem da ciência moderna. Continuo ou paro? Pode continuar, lê esse parágrafo aí, velho. De uma coisa, pouca gente duvida. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo. Monumentos pré-históricos que dão testemunho desse conhecimento aparecem no planeta todo e não havia tecnologia avançada. Aliás, tecnologia nenhuma. Para entender o traçado do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, entre as evidências mais antigas desse saber estaria uma estatueta de marfim de mamute, com mais de 30 mil anos de idade, encontrada na Alemanha. Segundo a especialista em arqueoastronomia, os conhecimentos astronômicos dos povos antigos, essa estatueta com forma humana, estilizada e cabeça de leão seria uma das representações da constelação de Órion. De qualquer forma, as constelações são reconhecidas como tais há vários milhares de anos. Beleza. Número 26. Tá por aí ou não? Tá não, né? 27. Tá por aí? Também não. Eita, faltou gente adoidada hoje. 28. Onde é que eu falei? 26, professor. Tem que dar sinal de vida, mas não leva falta, que eu já tô chamando aqui, aí fazendo a chamada já. Vai ler o 26? Professor, o professor marcou presença em mim. Faz tempo. Vai, 28. Manda aí o segundo parágrafo do texto aí da prática linguística. Quase tão antiga quanto esse conhecimento. Professor. Oi. O professor marcou a presença da Hillary? Já, marquei. Ela teve que sair. Manda brasa, 28. Quase tão antiga quanto esse conhecimento é a percepção de que o Sol traça um caminho que hoje sabemos ser apenas aparente, pois quem se move é a Terra pelo céu ao longo do ano, o que esse trajeto determina nas estações e que algumas estrelas chamadas hoje de planetas movimentam-se também pela abóbada. O acento no O. Abóbada.
celeste, enquanto outros permanecem aparentemente parados ali no tempo todo. Monumentos com idade entre 5.000 e 10.000 anos deixam claro que já se sabia calcular momentos como solstício de inverno, data usada hoje para marcar o início dessa estação, que define o momento que um dos hemisférios da Terra recebe menos luz solar durante o ano. Beleza. 29. Vai ler? Parece que não, né? Então vamos voltar pro 1. Professor, Yasmin tá aqui, só que o microfone dela tá bugando, aí ela não consegue ligar. Beleza. Número 1. Dormiu? Acorda, menina! Ai não, número 2. Manda brasa, 2. Qual é o parágrafo? É o segundo parágrafo do texto. O terceiro, aliás. Tá. Ao juntar o conhecimento, tá certo? Tá certo. Sobre as constelações, com o caminho que os planetas descrevem nos céus, os povos antigos passaram a contar um verdadeiro relógio cósmico, que os ajudava a prever mudanças relevantes no clima e na natureza. Isso se tornou ainda mais importante com o avanço da agricultura, porque o único jeito de plantar e colher no tempo certo era seguindo os sinais do céu. Não há certeza sobre tais fatos, pois a história ainda não era registrada sob forma escrita. Mas é bastante provável que a mente desses povos tenha saltado da conexão entre os acontecimentos celestes e os ciclos da natureza para uma relação direta entre os astros e a história de cada ser humano. Número 3. Saiu. Tá onde, professor? O último parágrafo do texto. Quarto parágrafo. É quase tão antiga. Não, no texto da página 106, no último parágrafo. Coincidência ou não, parecido na Mesopotâmia. Coincidência ou não, parece ter sido na Mesopotâmia. Os mais antigos berços da agricultura. É isso aí. Da agricultura. Que ideia do que chamamos de astrologia tomou o corpo cerca de 1000 anos antes de Cristo. Os assírios e os babilônicos já sabiam prever com precisão do Sol e da Lua. É isso aí. E iam além disso. Até aqui eu leio até o final. Até o final. Nas tabuletas de argila, usados como livros por esses povos atual Iraque, arqueólogos encontraram predições que acionavam as mudanças no céu. É isso aí. Calamidades na Terra e dessa região, o mais antigo mapa astral, traçado para o nascimento de uma criança que veio ao mundo no ano de 410 a.C., na atual Bagdá. É isso aí mesmo. Vamos lá. Número 4. Leia aí a primeira questão, número 4. O texto Astrologia, escrito nas estrelas, é um exemplo de artigo de divulgação científica. Aponte 3 características que permitem essa classificação. Página 107. Questão 1. Aponte 3 características de divulgação científica. Ele é predominantemente expositivo.
predominantemente expositivo, intenção comunicativa de informar, certo? E apresenta linguagem acessível. Beleza? Questão 2. Número... Quem é o outro aí? É o número... 5. Sou eu. Vai. Qual é o sentido da expressão desde que o mundo é mundo, utilizada no primeiro parágrafo do texto? Desde sempre. Desde que o mundo é mundo significa desde sempre, né? Questão 3. Que é o outro aí, o número 6, é? Não vai ler. Vai ler o número 6? Não, né? 7. Também não. 8. Bora, pessoal. Quem quer ler aí? Vai, a Rocha. Nós não perder tempo. A Rocha. É só eu começar lendo, vai. Ainda no primeiro parágrafo, observe o termo grifado. Segundo um especialista em arqueoastronomia, os conhecimentos astrônomos dos povos antigos, essa estatueta com forma humana, utilizada em cabeça de leão, estilizada, seria uma das representações da constelação de Órion. Qual é a função desse comentário? Qual é a função? Explicar o que é arqueoastronomia, certo? Essa é a intenção do texto que vem entre parênteses. Geralmente, quando ele está assim entre parênteses, ele tem essa função, né? Geralmente, não sempre, mas geralmente é para explicar alguma coisa. Beleza? Arqueoastronomia. Questão 4. Quem é o próximo que vai ler? Leia. Posso ler? É só começar a ler, Posso, professor? Pode arrochar aí. Acho que é a Giovana, né? Depois tu lê, Maera. Enquanto outras permanecem aparentemente paradas ali o tempo todo. Segundo parágrafo. Considerando-se o contexto, a palavra grifada substituiu qual expressão? Substituiu qual expressão? Na celeste, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, viu? Se tiverem alguma dúvida, professor, não concordo com essa resposta não, tal, não sei o que, por quê. Aí nós vamos debater aí o assunto, né? Certo? Agora, Mayara, é? Posso ler? Pode ler. Tá. Isso se tornou ainda mais importante com o avanço de agricultura. Terceiro parágrafo.
O pronome grifado refere-se corretamente no texto à possibilidade de A. Juntar o conhecimento sobre a constelação. B. Ter certeza sobre o fenômeno cosmístico. C. Prever Cósmicos, mudanças viu? revelantes no clima e na natureza. D. Plantar e colher no tempo certo. E. Seguir os sinais do céu. Letra C, certo? Prever mudanças relevantes no clima e na natureza. Aquela palavrinha isso está se referindo a isso, né? Prever mudanças relevantes no clima e na natureza. Beleza? O Nicolas 03 é aqui, ele fazer leitura também? Lê. A Rocha. Considerando as informações apresentadas nesse artigo de divulgação científica, assinale V para as afirmações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. O conhecimento A Rocha. Outro no céu só começou há pouco mais de 30 mil anos na Alemanha. B. Falso, os povos pré-históricos utilizavam conhecimentos tecnológicos para entender o traçado do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. C. Denomina-se astronomia os conhecimentos astronômicos dos povos antigos. Verdade. A estátua de um mamute com mais de 30 mil anos é a maior prova de que os povos antigos conheciam a constelação do Orion. O solstício de inverno corresponde a uma época do ano em que um dos hemisférios é menos ensolarado. F. A astrologia realmente tomou corpo na Mesopotâmia. G. A Mesopotâmia incluiu parte do atual Iraque. H. Muitos anos antes do nascimento de Jesus, povos da Mesopotâmia já compreendiam o fenômeno dos eclipses. Tá aí o gabarito, ó, certo? Letra A, B e D é falso. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão aí? Vocês têm algum questionamento? Não concordam com alguma resposta? Não tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos para a questão 7. Quem vai ler? Relê a frase. De uma coisa pouca gente duvida. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo. Primeiro parágrafo. Como se classifica o termo pouca? Como é? Pronome indefinido. Questão 7b. Quem vai ler? Escreva esse trecho substituindo o termo pouca gente por poucas pessoas. Aí você vai só substituir, né? Ó.
de uma coisa poucas pessoas duvidam. Poucas pessoas duvidam. Dois pontos. Conhecimentos básicos. Mas não posso escrever só tá aí, não. Poucas pessoas duvidam. Eles para reescrever, né? A baicar é tudo aqui. Eu acho bom escrever. Treinar a letra para ver se fica mais feio do que o que é. Sobre o movimento dos astros. Astros no céu são patrimônio da humanidade. Não na cabeça dos não. Colocar só até pouco. Escreve em cima. Patrimônio da humanidade. Desde sempre, é? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Beleza? É bom escrever, ó. Questão 7C. Alguém lê aí, por favor. Qual é o sujeito do verbo ser destacado? Indefinido aqui, ó. Agora que eu vi que eu tinha colocado só indefinido, ó. É indefinido. Sujeito. É o sujeito. Aí é só você perguntar, cadê o verbo ser? Tá aqui, ó. Quem é que é patrimônio da humanidade desde sempre? Ó, conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu. Entendeu aí? O professor vai estar salvo. Acho que vai. Todo gravado. Que eu perdi meu lápis. Escreve com a caneta, ou com um pedaço de carvão aí. Mas sobre o movimento. Movimento dos astros. Pois é essa. Professor. Oi. Pode dizer. O áudio tá travando pra mim. É, pode ser tua internet. E quando o professor vai escrevendo também tá travando. Pode ser a tua internet. É só pra ti, né? Os outros? Ou tá normal aí? Não. O áudio também tá travando pra mim, professor. Aqui não tá travando, não. Então pode ser a Aqui internet. também tá travando. Pode ser a internet. Também tá travando um pouco, velho. Tá travando mais ou menos. Professor, mas não é internet não, porque eu tipo, né, pra eu testar, eu fui no Instagram, porque o Instagram é o primeiro que a internet nunca presta. E tá prestando. Não, cara, porque assim, ó, uma coisa é você visualizar o Instagram, é você assistir um videozinho curto no YouTube, uma coisa assim, né? Outra coisa é você passar 1 hora ligado numa plataforma só, entendeu? É diferente. Certo? Porque você fica 1 hora ligado numa plataforma. Aí, o que é que acontece? Acontece que o aparelho esquenta, entendeu? Às vezes dá um bugzinho na própria plataforma. Então é diferente, entendeu? Ah, entendi. Pode tudo acontecer. Às vezes você tá normal aqui no Google Meet, de repente, você sai do nada. Tenta entrar de novo, não dá certo. Nem Né? na chamada. Entendeu? Nem na chamada do WhatsApp. Do nada eu travo. Mas é, acontece, as tecnologias assim mesmo. Rapaz, perfeito, só Deus. Só ninguém. E as tecnologias, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a imitação do mundo real, entendeu?
Pode estar isso na sua cabeça. Professor, a tecnologia é invocada. Não, invocado é o ser humano. E Deus que fez o ser humano, aí é que é mais invocado ainda. Porque a tecnologia é simplesmente tentar pegar o mundo real e jogar na máquina. Pode observar. Olha isso aqui que eu estou fazendo, escrevendo aqui. Eles criaram essa tecnologia para tentar substituir o quadro branco. Na sala de aula a gente não escreve lá no quadro. É só uma réplica, vamos dizer assim, né? Eles tentam replicar o mundo real na tecnologia, mas não tem como o real mesmo, né? Infelizmente. E a nossa internet e as nossas máquinas de hoje ainda, elas não suportam, né, a tecnologia que já existe. A tecnologia que já existe, ela está mais avançada do que as nossas máquinas e a nossa internet, entendeu? Aí por isso que dá esses bugzinhos aí. Mas tudo bem. Toca para frente. Quem é o próximo que vai ler a questão 8? FCC. De acordo com o texto, letra A. As noções que o homem mostrava ter na pré-história apontam para a existência de instrumentos, mesmo primitivos, que lhe permitiam observar o céu. Pessoal, não para agora não. Volta, por favor. Pode arrochar, Lucas. Pode continuar. Letra B. A coincidência entre a astrologia e a agricultura ocorreu por mero acaso, pois era impossível ao homem primitivo saber que alimentos deveria plantar e quando colher. Letra C. O homem primitivo recebia a ocorrência de fenômenos celestes, mas era-lhe impraticável observá-los e determinar suas ações a partir deles. Letra D. A percepção que o homem primitivo tinha a respeito da abóbada celeste, sem quaisquer meios científicos, deu origem a equívocos que ainda hoje se mantêm. E letra E. Os conhecimentos sobre a mecânica celeste se organizaram desde a antiguidade, embora o homem não contasse com recursos avançados para a observação da natureza. Beleza. Questão 8. Letra E. De especial. Beleza? Questão 9, pessoal. Quem vai ler? Posso ler? Pode ler. FCC. Conclui-se corretamente do texto que a curiosidade do homem antigo sobre o movimento dos astros permitiu-lhe conhecer e até mesmo prever aspectos da natureza importantes para a sua vida. A ausência de técnicas de observação levou os homens a imaginarem coisas absurdas e inteiramente equivocadas em todos os tempos sobre o movimento dos astros no céu. C. A inexistência de documentos escritos por povos primitivos dificulta os estudos sobre astrologia, pois não há dados confiáveis que levem à origem desse conhecimento. D. As dúvidas existentes ainda hoje a respeito dos conhecimentos sobre a abóbada celeste se justificam pela dificuldade de interpretação de significado de monumentos pré-históricos. Letra A, certo? Questão 9. Letra A. Quem vai ler a 10? Posso ler? Pode ler. FCC. Com o caminho que os planetas descrevem no céu, terceiro parágrafo. O verbo flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado acima está também grifado na frase. Pode ler as alternativas, vai. A
Percepção que o sol traça um caminho. B. Os povos antigos passaram a contar. C. Que os ajudava a prever. D. Era seguir os sinais do céu. E. Que associavam as mudanças do céu. Legal, né? Essa questão eu achei bem legal, criativa. Pessoal, a questão pede, é bem interessante, o modo e o tempo, né? O tempo e modo, né? E modo. Para você identificar nas alternativas lá o verbo que está flexionado no mesmo tempo e modo do verbo destacado no texto. Aí eu te pergunto, qual é o tempo em que aquele verbo descrevem está? Na frase da questão lá, com o caminho que os planetas descrevem no céu. Presente. O verbo descreve. Presente, né? Eu ouvi aí alguém dizendo? Presente, né? Presente. Vou colocar só assim, ó. Presente. E o modo? Indicativo. Exatamente. Modo indicativo. Porque tá dizendo algo certo, né? Beleza. Aí fica muito fácil, ó. É só tu procurar nas alternativas os verbos que estão destacados lá nas alternativas, o verbo que está no mesmo tempo e modo, presente e indicativo. Qual é o verbo que está no tempo presente e indicativo das alternativas? Letra A, B, C, D ou E? Letra A. Letra A, muito bem. Certo? Que é o verbo traça, né? É como se fosse assim, o sol traça, ou seja, ele traça o caminho. Entendeu? Então é letra A de arroz. Letra A. Beleza? Agora, todo mundo já copiou aí, né? Vamos para outra questão aqui. Questão número 11. Questão 11. Aí tem a A e a B. Questão 11A. Quem vai ler? Leia o trecho a seguir, transcrito do último parágrafo do texto. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, os assírios e os babilônicos já sabiam prever com precisão eclipses do Sol e da Lua. E iam além disso. Nas tabuletas de argila usadas como livro por esses povos do atual Iraque, arqueólogos encontraram predições que associavam as mudanças no céu a calamidades na terra. Como se deveria flexionar o verbo saber em caso trocássemos os assírios e os babilônicos por povos da Mesopotâmia? E aí? O verbo saber, se eu mudasse, né? Trocasse o termo os povos da Mesopotâmia. Acho que eu ficar sabiam. Ó, vamos tentar. É bem no início, né? Diz, ó, cerca de 1000 anos antes de Cristo, os assírios e os babilônios já sabiam. O verbo tá assim, ó. Os assírios e os babilônios já sabiam, né? Assírios e babilônios para povos da Mesopotâmia. Vamos mudar para ver, ó. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, povos da Mesopotâmia já sabiam prever com precisão. Ou seja, não se altera. O verbo não muda. Entendeu? Vai continuar com a mesma flexão. Porque o sujeito, ele tá no plural também. Certo? Povos da Mesopotâmia. Ó, eles, não é não? Se eu fizer assim, ó, vou abreviar, né? Os assírios e os babilônios, né? Ó. Eu posso substituir pelo pronome eles? Posso, né? Então eles sabiam.
vai ficar. Porque o sujeito, ó, porque quem sabia? Os assírios e os babilônios, né? Aí, se eu mudar os assírios e os babilônios para povos da Mesopotâmia, povos da Mesopotâmia, né? Esse povos da Mesopotâmia eu posso substituir também por ele. O verbo tem que se flexionar com o sujeito, terceira pessoa do plural. Eles sabiam. Entendeu a ideia? A importância de você entender o que é sujeito, essa flexão do sujeito, verbo. E aí eu gosto de fazer isso, ó. Pego o sujeito e substituo por um pronome, certo? Aí eu entendo, fica mais claro para mim a flexão. Essa flexão da pessoa e número fica mais claro quando eu coloco um pronome no lugar, certo? Porque às vezes você pode até pensar que a Mesopotâmia não é um sujeito composto, como no caso aqui em cima, né? Beleza, mas mesmo sem ser um sujeito composto, não dá para você substituir por ele, pelo pronome ele. Ó. Povos da Mesopotâmia, dá para você substituir pelo pronome ele? Não, dá para substituir por eles. Então, se o pronome que eu substituo, o meu sujeito, está na terceira pessoa, vai ficar na terceira pessoa do plural. Questão bem elaborada aí também. Gostei dessa daí. Porque você tem que ter essa noção, né, do conceito de sujeito e aí a concordância do sujeito com o verbo também. As outras questões, pessoal, não comentei muito porque era mais questão de compreensão textual, certo? Aí por isso que eu não comentei muito, deixei mais assim para alguma dúvida. Se vocês tivessem alguma dúvida, algum questionamento, a gente ia em cima, né? A questão do texto, é você ler o texto e compreender. Aí essas aqui, como está tratando mais dessa parte técnica, né, gramática, da análise sintática, aí a gente tô comentando mais alguma coisa. Então a resposta aí seria assim: como se deveria flexionar? Não se flexiona. Coloca só assim, ó, não deveria flexionar. Vou colocar assim, ó. A flexão do verbo não se traria. Beleza? E a questão 11b. Quem lê? Descrito o sujeito do verbo encontrar. Pronto. Vamos procurar esse verbo encontrar. Cadê ele? Cerca de 1000 anos antes de Cristo, os assírios e os babilônios já sabiam prever com precisão o eclipse do sol e da lua. E iam além disso. Nas tabuletas de argila, usadas como livros por esses povos do atual Iraque, arqueólogos encontraram predições, ó. Aí tem a frase aí, ó. Arqueólogos encontraram, né, ó? Encontraram predições, tal. Quem encontrou? Então o sujeito é arqueólogos. Você vai perguntar o verbo, né? Quem encontrou? Arqueólogos. Os arqueólogos que encontraram. Então esse é o sujeito. Beleza. Pessoal, essa daí é a nossa aula de hoje. Nosso planejamento. Cumprimos, né? O previsto aí até a página 108. Ok. Beleza. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não, né? Então, show de bola. Agora A chamada eu já fiz, certo? Vou encerrar aqui a